A apresentadora Patrícia Poeta e a direção do programa Encontro da Rede Globo entraram em conflito após a cobertura do caso da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo. A gente vai entender o que Patrícia Poeta, o que Encontro tem a ver com esse caso tão escabroso que a gente tem visto aí agora no Plantão do Meteoro. Pois é, é inacreditável, tá? Eu vou trazer o Pedro Zambarda aqui na tela. O arroba do Pedro é o arroba Drops de Jogos, que é o canal do Pedro, para você seguir lá, para você se inscrever. E o meu arroba lu.junior para você me seguir lá no Instagram. Pedro, o que Patrícia Poeta, o que Encontro tem a ver? Eu já sei. E olha, é difícil de acreditar, viu? Cara, é um negócio assim, a gente falou desse caso ontem, né? Porque assim, as notícias desse caso ainda estão saindo, né, Lúcio? E obviamente ontem, a gente até corrigiu no ar esse erro, o G1 errou, baseado também em informações que foram recebidas, que a polícia pediu a prisão do ex-namorado da Vitória, mas a justiça, no final das contas, recusou. O G1 primeiro dessa informação como pedido de prisão confirmado, depois voltou atrás, mas aí a correria de cobertura. Agora, é muito complicado, Lúcio, a gente está falando do Meteoro Repórter no outro corte. Quando é um caso sensível, assim, um caso que lida com morte, que lida com histórias pessoais, é prudente, assim, sabe? A Patrícia Poeta não é foca de redação, não é iniciante. Fala com o pai da moça antes de entrar ao vivo, né? Combina um pouco. Não estou falando para mentir, não é isso. Mas combina um pouco, até porque você está falando da filha dele que foi morta. E morta de uma forma brutal. E aí ela foi completamente despreparada, porque há uma dúvida mesmo na investigação. Tem gente que aponta, não seria exatamente um crime passional, mas talvez envolveria o relacionamento anterior desse ex-namorado, que parece que namora um outro cara. Só que a suspeita mais forte da execução da Vitória é a conexão dessas pessoas com o crime organizado, o PCC. Porque foi um assassinato muito brutal. Uma coisa muito... e desumana, inclusive, enfim, a menina tinha 17 anos. Não era nem maior de idade. Então o F5, que cobre bem esses bastidores de TV, eles deram uma nota que, primeiro, dando os bastidores, a Patrícia Poeta foi criticada por fazer essas perguntas ao pai. A apresentadora conversava com o pai da adolescente quando disse ter recebido atualizações sobre o crime. Vamos ler juntos aqui essa reportagem da Maria Paula Giacomelli. Patrícia Poeta está sendo criticada nas redes pela cobertura do caso Vitória Regina, adolescente assassinada em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Durante o programa Encontro, aquele programa que a Fátima Bernardes criou, né? Desta sexta-feira, a apresentadora entrevistou ao vivo o pai da menina. Em determinado momento, ela afirmou ter acabado de receber atualizações sobre o caso e da suposta autoria do crime e repassou as informações para ele ao vivo. Daniel seria o namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que entendi, ou seja, é um crime passional, em outras palavras. Esse Daniel teria então contado com a ajuda de outros 2 amigos para, infelizmente, matar e transportar o corpo de Vitória, falou ela. Carlos, o pai da adolescente, disse não ter recebido novas informações da polícia, ficou visivelmente abalado. Essas são as informações que chegaram para a gente nesse momento. Elas estão sendo escondidas eles estão sendo escondidos numa área da mata em Cajamar e as buscas aos 3 suspeitos já começaram. Continua a jornalista. Procurada pelo F5 por meio da sua assessoria, Patrícia não respondeu às perguntas. Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude da apresentadora. Patrícia Poeta ultrapassando todos os limites, contando para o pai de Vitória Regina ao vivo no encontro, desfecho da morte da sua filha e ele tendo impacto recebendo as informações, escreveu o perfil de Matheus. Patrícia Poeta achou bom tom avisar o pai da Vitória sobre atualizações do caso da filha dele. Que horror, opinou um perfil chamado Daisy. A polícia segue investigando o caso e procura 3 suspeitos, mas não confirma o envolvimento dos procurados com a menina. As circunstâncias do crime seguem investigação pela delegacia de Cajamar. Na manhã desta sexta, os policiais realizaram diligências visando localizar os suspeitos do envolvimento no caso, disse a Secretaria de Segurança Pública. Vitória desapareceu em Cajamar na noite de 26 de fevereiro de 2025, depois de sair do trabalho, às 23 horas, em um shopping da cidade, onde ela trabalhava como operadora de caixa. Em uma conversa por aplicativo de mensagens com uma amiga, ela afirmou estar com medo de 2 homens próximos ao local
Ao descer do coletivo, avisou a amiga que um deles entrou no ônibus, mas que não desceu no mesmo ponto. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram que viram um carro com homem seguindo a adolescente enquanto ela caminhava para casa, no bairro de Ponunduva, depois de descer do coletivo. Vamos ver o corte? Mas eu só digo uma coisa para você, Lúcio. A Sônia Abrão fez escola, pelo visto. Chegou na Patrícia Poeta. Vamos lá. Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi. Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória. Ou seja, é um crime passional, em outras palavras. Você percebe? Ele não combinou nada. É o pai da menina. Respondesse? É o pai da menina. Tipo, pergunta como é que ele tá se sentindo. É pergunta idiota de jornalista. Mas, gente, não tem o que apurar. Ele perdeu a filha. Esse é o problema, assim. E esses apresentadores, eles ficam ricos, eles perdem contato com a rua. Não sabe mais conversar com as pessoas. E o Daniel, este Daniel que o senhor disse que não conhece, teria então contado com a ajuda de 2 amigos Por que contar isso? Matar e transportar o corpo da Vitória. Essas são as informações que chegaram para a gente nesse momento. Diz que eles estão escondidos numa área de mata de Cajamar, aqui na Grande São Paulo, e as buscas pelos 3 suspeitos já começaram. A gente vai seguir acompanhando aqui. Viu, seu Carlos? Crime passional. Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo... Cara, é um absurdo isso aqui. Parece programa, sei lá, cara, de baixo orçamento. É a Globo fazendo isso aqui. Logo de manhã, né? Logo de manhã, assim, pra começar bem o dia. Começar pra cima. Bem cedo, bem cedo. Inclusive trocou de horário. Antes era no final da manhã, agora é bem no começo da manhã, né? Cara, é um negócio, assim, muito louco. Ela não mentiu, mas, assim, gente, tem tempo pra falar isso. Não é desse jeito... se é para informar o cara, isso é para ser feito com câmera desligada, não é assim, eu vou falar para você um negócio que você não sabe. Não faz o menor sentido. Aí só para desbaratar, e lembrando, Lúcio, a gente também vai ter responsabilidade aqui e vai apurar as coisas com calma. O caso, a gente não sabe se é crime passional. A gente não sabe. É importante, jornalista, quando tem dúvida. Eu não sei se foi isso. Pode ser uma execução do PCC, e aí? E se for isso? E se não tiver nada a ver com o ex-namorado? Já tô culpando a pessoa, já tô julgando a pessoa. Primeiro que a gente não é juiz. Segundo que, assim, bom senso, né, gente? Aí tem uma nota no SBT News que diz aqui sobre a possibilidade do crime ter sido por ciúmes. Vitória foi morta por ciúmes do atual namorado do ex, acredita a polícia. Morte de jovem de 17 anos comoveu Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil fez buscas na manhã desta sexta-feira, dia 7, em uma mata na região de Cajamar, região metropolitana de São Paulo, por suspeito de assassinarem a jovem Vitória Regina de Souza. Ela ficou desaparecida por uma semana e foi encontrada nua, degolada e com cabelos raspados na quarta. Desculpa a descrição, tá, gente? Mas foi grave o negócio. A principal linha de investigação dos policiais é de que o autor, um homem chamado Daniel, tem um relacionamento amoroso com o ex-namorado da vítima, Gustavo Lira, e teria ciúmes de Vitória. Outros 2 comparsas teriam ajudado Daniel a matar a jovem. Os 3 são procurados por policiais nesta sexta. Então aqui é a tese de crime passional. Depois repete sobre o caso. Aí a CNN levanta outros possíveis suspeitos. É o que eu falei, a gente não sabe se é isso mesmo. São informações que a polícia está vazando. Polícia de São Paulo investiga a participação de pelo menos 7 pessoas na morte da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações divulgadas pela equipe de investigação e coletiva de imprensa na tarde de hoje, os suspeitos são os seguintes: Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, um homem chamado Maicon, dono de um Toyota Corolla, que emprestou o veículo para Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, 2 homens que seguiram Vitória quando ela saiu do shopping e foi para um ponto de ônibus, 2 homens que entraram no ônibus atrás de Vitória, o motorista que estava no Toyota Corolla com Gustavo, ex-namorado de Vitória. O ex-namorado se apresentou. O ex-namorado da jovem Vitória se apresentou à polícia na delegacia de Cajamar, Grande São Paulo, na tarde desta quinta.
Segundo a apuração da CNN, rapaz foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme informação da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito Gustavo Vinícius Santos já esteve em um relacionamento com Vitória. Em coletiva de imprensa, o delegado Aldo Galiano Júnior, responsável pela investigação, disse que Gustavo Vinícius foi para a delegacia por medo de ser morto pelos outros suspeitos. Isso aqui é importante de saber, tá? Que aí pode-se descartar, de repente, o crime passional. Por que o crime organizado mataria uma menina de 17 anos? É tradição do crime organizado matar para dar recado, tá? Então é por isso que o cara também foi lá depor, temendo pela própria segurança dele. E aí é isso que está acontecendo, tá, Lúcio? Mas assim, não dá. Assim, a gente está aqui num veículo com muito mais limitação técnica do que a Globo, e a Patrícia Poeta parecendo leitora de teleprompter para o pai da menina. Não pode. Inclusive, é claro que a Patrícia Poeta tem responsabilidade também quem passou essa informação para ela ao vivo. Porque quando você está, né, entrevistando o pai de uma adolescente que foi assassinada, gente, primeiro que essa entrevista é necessária mesmo? Será mesmo que é necessária? Por quê, gente? Assim, ao vivo, se fosse gravado, aí é tudo bem, aí bota um editor bom para derrubar se for uma exposição desnecessária. Mas assim, gente, sabe, nota 0 pro jornalista da Globo. Já tinha sido ontem, até eu tava conversando com a Sofia falou, não, deve ter sido informação errada da secretaria. Eu falei, pô, o G1 errou e um monte de gente foi atrás. E esse é o problema quando a gente não tem diversidade de comunicação, né? A Globo é quase um oligopólio no Brasil inteiro, e aí quando ela erra, amigo, é um acidente ferroviário. Em 2020, inclusive, o apresentador Luiz Batti, ele revelou ao vivo para uma mãe que a filha dela tinha sido morta. A mãe desmaiou, né, durante o balanço geral. Então esse tipo de coisa não pode acontecer, gente. Isso daí é o mínimo... Já seria antiético fora do jornalismo. No jornalismo, com a responsabilidade que o jornalista tem, é muito mais antiético, né? Então, é óbvio... E você vê o vídeo da Patrícia Poeta, né? Ela fala assim, porque aconteceu isso, e fica aguardando alguma resposta coisa... do cara! Ele vai falar o quê? O quê, gente? Então é um sensacionalismo muito, mas muito feio, num programa que em tese se coloca como entretenimento, né? Que não se coloca como um programa jornalístico. Patrícia Poeta, como o Pedro falou, não é nenhuma estagiária, né? Muito pelo contrário, já passou por bancada de Jornal Nacional, já passou por Fantástico, né? O mínimo que a gente esperava era um profissionalismo ali. Enfim, o que a gente fica triste aí é por toda essa situação. A gente vai continuar acompanhando esse caso nos desdobramentos. E também, né, a polícia, para não soltar aí as hipóteses, né? Solta quando tiver. Eu acho concreto. Até, eu li só porque saíram nos veículos, tá? Mas eu acho que não devia soltar nome de suspeito. Eu acho temerário isso. A gente falou aqui porque já tá em todos os portais, então meio que não dá para dizer que não. Mas espero que sejam punidos e de preferência as pessoas certas. O meu medo é algum inocente acabar dançando por informação vazada, né? Vez, né? Não seria a primeira vez. Bom, Pedro, eu queria aproveitar que o Pedro está aqui com a gente, porque tem um vídeo novo no nosso canal, que nesse momento é exclusivo para membros, mas logo vai liberar para todo mundo. Agora, se você não quer esperar, o Pedro vai te explicar o vídeo que a gente tem novo do Meteoro Repórter, e se você for membro ou se quiser se tornar membro, já está disponível para assistir. O que a gente tem aqui, Pedro, que é uma entrevista exclusiva muito legal, muito importante, né? Uma entrevista muito bacana. A doutora Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram o negacionismo da Prevent Senior. Ela, inclusive, Lúcio, falando em bom jornalismo, ela está sendo alvo de uma matéria, na minha opinião, covarde da revista Veja, que tenta levar em prosseguimento uma suposta investigação da Polícia Civil e da OAB contra ela. Em cima de mensagens que ela confirma que ela mandou para alguns médicos, só que ela mandou na condição de advogada. Então a Bruna Morato, que denunciou o negacionismo da pandemia, o negacionismo da Prevent Senior, está sofrendo uma perseguição, inclusive amparada em certos veículos de imprensa. Então ela conversou com a gente sobre isso, deu a versão dela dos fatos, e aí é legal porque a gente deu assim, todo o panorama de tudo que aconteceu. E claro que eu tomo partido nessa entrevista, mas é legal porque eu mostro tudo, então as pessoas vão poder concluir
o que realmente está acontecendo nessa história. Show de bola. Então, ó, conteúdo nesse momento antecipado para membros. Se você quiser se tornar membro, tem um botãozinho em todo o vídeo do Meteoro aqui, ó, de ser membro, ou eu vou deixar o QR Code para você também já escanear com o seu celular e ir direto para a área de membros, tá bom? Grande abraço, até a próxima.